Olá, pessoal. Ei, Isa. Ei, amores. Ei, Patrícia, Fernando. Ei, Isa. Ei, tudo bem? Tudo, que bom. O som tava Feliz bom, né? demais. Feliz demais de estar aqui falando dos florais, Pois é, nosso duas querido. apaixonadas pelos florais, né? Isso aí. Gente, só esperar um pouquinho mais as pessoas entrarem Tá pra boa a gente luz aí, começar. Ana? Tá, aqui também você tá me vendo bem, Isa? Tá ótimo. Clarear um pouquinho aqui. Ótimo. Então vamos começar, né? Para quem não me conhece, eu sou Ana Pimenta, terapeuta no Espaço do Sentir. Trabalho com Reiki, Reiki com Theta Healing, florais e também artes com mandalas, pinturas intuitivas e meditação. Temos um canal novo no YouTube, né, que chama Espaço do Sentir Meditações Guiadas. Depois vai lá e conheça. E nos florais, eu morei durante 10 anos na Inglaterra e os florais fizeram parte da minha vida. Depois, quando eu voltei para o Brasil, fiz alguns cursos e foi então quando eu resolvi fazer o curso do Bar Center que eu encontrei a Isa, essa professora maravilhosa, cheia de conhecimento, de experiência, né, que veio falar aqui com a gente hoje. Isa, se apresente, fale um pouquinho de você para a gente. Então, é um prazer muito grande estar aqui, porque os florais de bar realmente é uma paixão, assim. Transforma a vida, transformou a minha, né? E transforma a vida dos nossos clientes, dos nossos familiares, né? Então é um prazer muito grande estar aqui. Mas eu sou fonoaudióloga, eu exerço a profissão de fono, gosto muito da minha profissão. Sou mestre Reiki, sou professora de Reiki também, e sou professora de florais de bar e terapeuta floral. E como é que foi a minha caminhada? Quando eu estava, há mais de 20 anos atrás, na faculdade de fono, eu tive uma depressão muito forte, e isso me obrigou a começar a fazer terapia. E foi super importante porque me trouxe muito autoconhecimento. Eu tive que tomar remédio, claro, porque naquele momento o remédio alopático foi importante para eu recuperar. Mas logo depois que eu comecei a recuperar da depressão, eu fiquei conhecendo como cliente, né, o Reiki primeiro e depois os florais de bar. E é aí que eles entraram na minha vida. E foi tão maravilhosa a mudança que fez na minha vida, né, a transformação, que eu não consegui não passar isso para as pessoas. E aí comecei a fazer todos os cursos, né, até virar professora para ensinar, para passar isso para o maior número de pessoas. Então, eu falo que os florais são assim, toques suaves na alma. É muito Tá bom. linda a transformação que o floral faz, porque é uma transformação de dentro para fora, né? Não é uma transformação superficial. Então eu falo que assim, com a terapia, eu tive muito autoconhecimento e comecei a notar o que é que eu precisava mudar, que é super importante. Mas fiz vários tipos de terapia também. Mas não conseguia mudar o meu comportamento com as terapias. E aí, o floral de bar, eu brinco que foi o pulo do gato, sabe? Porque eu consegui mudar comportamento com os florais de bar. Uhum. Porque o floral, ele vai causando essa transformação que ele respeita o tempo da pessoa de mudança, né? É muito Exatamente. bonito. Então, você vai, quando você se depara com determinada situação, que você reagiria de uma outra forma, que você fala, ué, gente, que coisa, não agir daquilo. E sem ser uma coisa forçada, né? Sem ser uma coisa que você segura para não agir daquele jeito. Então, Exatamente. realmente, assim, foi uma mudança que foi acontecendo e assim, o que eu falo para as pessoas terem paciência, porque muita gente toma um frasquinho de floral, demora anos, né, para construir aquilo ali, aquele
aquele problema emocional e tudo, e quer que com um frasquinho, 2 frasquinhos resolva. Então, é um processo. Né? É um processo. Até voltando um pouquinho muito lindo no que eu falei, né? Já que você trouxe sua história, eu vou resumir rapidamente a minha. Eu sou formada em Relações Internacionais, com mestrado em Gerenciamento e Relações Internacionais na Inglaterra. E, assim, amava o que eu fazia e trabalhei durante 15 anos na área de Relações Internacionais. E com muito estresse, mesmo amando o que eu fazia, mais eu me entregava, né? Mas depois a gente vai falar um pouquinho do Rockwater, que ama demais o trabalho e, né? E só pensa em trabalho. E isso me levou para as terapias. E com a meditação, na época, eu tive a síndrome de burnout. E a meditação me salvou e depois as outras terapias. E exatamente como você está falando, é um caminhar. O autoconhecimento veio primeiro, que hoje é a proposta do meu trabalho, né? Trazer o autoconhecimento para as pessoas, para trazer bem-estar. E quando a gente se conhece, a gente se relaciona de outro lugar com as pessoas, né? A gente entende as situações de outras maneiras. E as terapias, junto com os florais, eles se complementam muito. Porque, igual você falou, a gente desperta, a gente se conhece, e aí os florais vêm mudar a frequência, vêm dar aquele suporte de onde a gente dificilmente chega sozinho, assim, né? Ele opera essa mágica. E sabe o que eu falo, Ana? Muito maravilhoso. Eu falo assim, ó, os florais, o reiki, essas terapias, né? Hoje nós estamos falando dos florais, mas assim, a prova viva, eu sou a prova viva que o negócio funciona. Porque quem é da minha família, quem me conhece, sabe que eu tenho uma personalidade forte. Então eu falo assim, se deu certo pra mim, gente, se eu melhorei, qualquer pessoa pode melhorar, não é? Porque a gente vai aproximando da nossa essência, né? Exatamente. A gente consegue ser quem a gente é verdadeiramente. Isso é a coisa mais importante que tem. E é tão maravilhoso que a gente vai levar para todo mundo depois. Exatamente. E esses dias a minha mãe me falou uma coisa que eu achei muito legal, que é exatamente o que o floral faz. Ela tá confinada, né? Ela e meu pai, mais quietos lá, isolados. E aí a pessoa vai ficando, como diz ela, abafada, angustiada, né? E aí, eu passei uns florais para ela, ela falou assim, Isa do céu, quer dizer, já sabe, tem anos que conhece os florais, que toma, mas assim, ela ficou impressionada, que ela falou uma frase que eu achei muito legal, ela falou assim, eu voltei a ser eu, agora sou eu de novo. É isso, né? Então eu falei assim, e é isso que o floral faz, né? Ele faz a gente se aproximar da nossa essência. Exatamente, ele trabalha exatamente nesse lugar. Né, que é tão maravilhoso e que às vezes com as distrações do mundo a gente se perde e o floral ajuda a gente a voltar para esse lugar. Isso. E conta um pouquinho da história dos florais, Isa. Como que começou com o Dr. Bach? Isso. É muito linda também a história, né? Eu gosto muito da história. Eu ouvi 1000 vezes. A gente é apaixonado com esse Dr. Bach, porque, né, já trouxe um sistema pronto para a gente. Mas então, o que aconteceu? Na década de 30, o Dr. Eduardo Bach era médico, né, já era um médico renomado lá na Inglaterra. Muita gente não sabe dessa formação dele antes dos florais, né? Muita gente fica assim, com preconceito, achando que ele era um mó zenzão lá e que foi, né, para o meio do mato achar as flores. Mas ele teve uma formação, ele tem vários artigos científicos publicados, ele foi bacteriologista, imunologista, homeopata, criou umas vacinas super importantes que até hoje são usadas na homeopatia. Então ele teve uma carreira ali na medicina tradicional antes de partir para os florais. E o que ele percebia? Por que ele quis mudar, né? Porque ele percebia que a medicina ortodoxa, ela estava muito preocupada só com o sintoma. Ela não via o indivíduo. E ele falava, a gente não pode tratar do sintoma. A gente tem que tratar do indivíduo. Né? Esse foi o princípio que ele foi buscar. E ele falava assim, os médicos mal têm tempo de escutar o paciente, porque eles têm que estudar, têm que trabalhar. Então, ele ficava incomodado com essa questão da medicina, tratar só o sintoma, não olhar para a pessoa como um todo. E ele percebia, assim, por exemplo, 2 pessoas com o mesmo sintoma, elas são tratadas na medicina tradicional com o mesmo medicamento. E ele questionava, por que uma cura e a outra não cura?
Uhum. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Justamente isso, que ele via que esses estados emocionais, principalmente, alguns estados mentais, vão fazer com que essa doença se prolongue, que essa doença cure, que essa doença, né? Então, isso tem muito mais influência na doença do que, né, o medicamento, do que o sintoma em si, né? O que está por trás do sintoma tem muito mais. Então, foi aí a busca dele. Aí E ele foi foi... vendo também, né, Isa? Assim, só nesse adendo aí, que eu lembro que você falou, que ele percebe que pessoas diferentes, com a mesma emoção, têm doenças diferentes. Então, não tinha sentido ficar tratando o sintoma, Isso. né? Porque Porque somos cada únicos. isso, e cada um reage de uma forma a um acontecimento, Exatamente. né? É, isso é lindo Então, demais, né? é muito lindo. E aí ele queria, quando ele criou as vacinas, ele ainda estava insatisfeito porque era dolorido, né? E então ele era muito ligado à natureza, e aí que ele foi em busca dos florais, que ele falou que é uma coisa indolor. Que é isso mesmo, é um toque suave na alma e é uma coisa indolor. Então, gente, tá tudo na natureza, né? Agora, ele foi um gênio, um grande gênio, para descobrir, né? São 38 florais. Então, para que cada floral, né? Em que cada floral vai atuar, isso aí a gente já recebeu pronto dele, olha que maravilha. Maravilhoso. E a parte também de que cada emoção, né, ele conseguiu trazer da planta para positivar. Então, não quer dizer que a gente vai mudar, a gente vai deixar de ser a gente, Isso. né? Uma pessoa que às vezes vai tomar o impatience, que é para paciência, não quer dizer que ela vai tirar essa vida que ela tem, essa, né, espontaneidade. Isso. Não, vai só positivar. Né? Onde estiver Você falou negativo. uma coisa super importante, porque a pessoa, ela já tem a personalidade dela. Então, floral não vai mudar a personalidade. Mas você só tem que tomar o floral se você estiver sofrendo, né? Ou se você estiver fazendo as pessoas à sua volta sofrerem. Senão, não tem que tomar o floral. Exatamente. Né? Então, é para isso é positivar. Ele traz a qualidade, né, que a gente precisa. E aí, Isa, tem uma outra parte também que eu acho importante. A parte, assim, dos benefícios e como que isso funciona, até para as pessoas entenderem, porque você trouxe aí um caso, que às vezes a pessoa toma um vidro, né? E acha que não fez efeito, por exemplo, né? E aí não toma de novo. É a casca da cebola, né? Ele vai tratando o que a gente tem condição de tratar num primeiro momento. E muitas vezes, depois, é que a gente vai chegando na questão mesmo. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho mais disso, que eu acho fantástico. Isso, e acontece muito, assim, às vezes um paciente chegar lá no consultório e falar que já tomou florais de Bach e não funcionou. E aí eu pergunto assim, mas para que você tomou o floral? Aí vem esse vício nosso de sempre pensar no sintoma. Aí a pessoa fala, para ansiedade. Então, assim, tem terapeutas que manipulam os florais no próprio consultório, dão para a pessoa, mas a pessoa não é, ela é um paciente, na verdade, ela não é um cliente. Ela não está ativa ali no processo. E a pessoa precisa, para ela saber onde que ela quer chegar, para ela saber em que ela está mudando, ela precisa saber o que ela está tomando, o que ela está tratando, qual que é o ponto emocional que ela está tratando. Então, e os meus clientes todos sabem para quê que ele está tomando floral. Né? Isso é muito importante para fazer o efeito. Então, por isso que, por exemplo, eu falo assim, claro que aqui as pessoas, nós vamos falar de alguns florais, né, Ana? Então, a pessoa pode, por exemplo, ir lá na farmácia que ela identificou que algum floral que tem a ver com ela e tomar. Mas isso não vai ser um tratamento, um processo terapêutico. Ela vai dar uma aliviada, vamos dizer assim, vai apagar o fogo, né? Mas, assim, então a pessoa precisa não de conhecer os florais a fundo, mas de saber o que ela está tratando, para ela saber na outra sessão o que melhorou. Importância de uma consulta, né, Isa? Assim, quando a gente pega uma pessoa que conhece os florais, ela vai saber quais emoções são principais, quais são de suporte daquilo, o que de repente a gente toma num primeiro momento e deixa para um segundo. Ela vai saber, né, aproveitar melhor. Porque eu vejo que às vezes a pessoa toma, né, e não teve resultado. Por quê? Porque não teve aquele arranjo. Né? Na escuta amorosa, de saber o que está ali no cerne da questão da pessoa.
Se ela vai lá na farmácia, pega o panfleto e lê sobre os florais, aquilo é muito superficial. Na verdade, ela vai estar escolhendo, ela vai estar se automedicando. Porque ela vai estar escolhendo ali pelo sintoma. Então, não acontece aquele processo de transformação que acontece na terapia. E ele é muito floral. resumido, né, Isa? Ele vai dar o extremo. Então, às vezes, a gente sente que a pessoa precisa daquele floral por um mês, mas não é o frequente dela. E ela não reconheceria isso. Então, isso é que é fantástico, né? De conseguir achar essa medida perfeita para fazer o máximo de resultado. Que aí a pessoa sente a diferença na vida dela no dia a dia. Ela começa a perceber que tá fazendo efeito. E às vezes ela chega na segunda consulta e fala, e aí, melhorou? Aí a gente tem memória curta, eu me incluo também, não é só... Aí ela fala assim, melhorei um pouquinho, mas não sei, estou muito ansiosa esses últimos dias. Aí a gente começa a falar ponto por ponto de cada floral. Ela fala assim, nossa, não estou acreditando, melhorou demais. Nossa, eu não percebi isso esse mês. Uma coisa que super incomodava. Isso é muito maravilhoso. É muito bom ouvir isso. A gente vê que ali a gente faz para ouvir isso, né? Para chegar nesse ponto que a pessoa sente uma transformação. E Isa, você falando dessa parte que as pessoas buscam sintoma, é muito comum as pessoas, né, me procurarem e falarem, Ana, meu problema é esse, eu quero tratar esse sintoma com os florais, né? Semana passada mesmo eu recebi uma pergunta sobre insônia. Muita gente procura os florais por causa de insônia. Agora então, né? Nossa, né? E assim, o que já era um problema constante de várias pessoas, agora é uma época que tudo está aumentado, né? Então, e aí as pessoas perguntavam, qual que é para insônia? Isso depende muito, porque cada um é único, né? De novo, voltando nisso. Então, se é uma insônia porque a pessoa tem um pensamento muito agitado, repetitivo, né? Um pensamento que incomoda pela repetição, é o white chestnut. Vai dar um alívio, vai clarear, né, a mente da pessoa. Se ela está com medo de alguma coisa específica, aí já vai ser um mimulus, né? Se ela está com muita raiva de alguma situação, né? Se ela está com ciúme, né? Alguma coisa que, como o Dr. Barra explica, que é interno nosso, né? Que vai ser o role, né? Pode ser uma carência, aí vai ser um tícore. Então, assim, isso tudo depende do que vai ser mais importante para a pessoa. O que está tirando o seu sono? É nessa hora da conversa que a gente consegue, às vezes a pessoa está sentindo uma culpa enorme por alguma coisa que ela não consegue dormir. O pai vai dar aquele conforto para ela, né? Então, assim, tem tantas outras emoções que podem estar impedindo a pessoa de ter aquele sono restaurador, e sono a gente sabe que é tão importante, que a gente vai ver o conjunto que ela está chegando ao final do dia para não ter aquele sono, né? Então a gente vai conseguir ver o que é principal e às vezes o que é secundário ali para que funcione da melhor forma. Isso aí. E a gente tem que perguntar o que está por trás da insônia. Né? Que às vezes nem a pessoa parou para pensar o que está por trás. O que está por trás? Por exemplo, outra coisa que as pessoas, nesse momento, né, que a gente está passando de pandemia, as pessoas estão falando muito, eu estou muito ansiosa. Mas imagina o tanto que é genérico ansiedade, né? Então, assim, igual essa paciente chega lá e fala, tomei floral para ansiedade. Não tomou, porque... Né? Ansiedade por quê? Por que você estava ansiosa? Então, agora, vamos dar um exemplo aqui do coronavírus para a gente entender. Então, a pessoa está com muito medo de pegar o coronavírus, está com muito medo de morrer, ela é idosa, está com medo, sei lá, de não pagar as contas, de não ter dinheiro, ficou sem trabalhar alguns meses, está com medo de não conseguir pagar as contas. Então, já é o floral mimos, né? Porque o mimos vai trabalhar essa coragem. Eu acho que o mimos, nesse momento, é importante para todo mundo, né? O mimos é super importante agora. É muito legal. O mimos fez parte da minha vida muito tempo. Mas então, se essa pessoa, por exemplo, é uma idosa, muito apegada ao filho, né? E o filho é médico, vamos dar esse exemplo, e não pode visitar a mãe, então ela está super carente. E ela é muito apegada ao filho, tá ansiosa por causa disso. Aí já vai ser o chicory.
É outro floral. Então, tá vendo como netos, uma né? situação, o mesmo sintoma, a gente tem muitos tipos de floral por trás desse sintoma. Por exemplo, aquela pessoa, igual você falou da insônia, né? Que pensa o tempo inteiro. Então, tem gente que tá 24 horas por dia pensando em coronavírus. Pensando em... Ou então tá obsessivo, lavando tudo o tempo inteiro e lava de novo e volta para lavar. Quer dizer, essa pessoa já tá... O mental dela tá tão cheio que ela tem que tomar o white chestnut. Eu falo que o white é o branco. Vai dar uma limpeza nessa mente, né? Então, a pessoa, por exemplo, ela fala assim, olha, Isabela, mas eu tô com muito medo, mas meu medo é tão forte que eu chego até um pânico. Eu tô tendo taquicardia, eu tô tendo sudorese, eu tô tendo diarreia, de tanto medo de pegar o coronavírus. Essa pessoa já vai tomar outra, o Rock Rose, que é um medo que já tá somatizando. Então, você vê que um sintoma, a gente já falou de um tanto de tipo de floral, né, Ana? Exatamente. Então, realmente não tem receita. E isso que é tão bonito, porque são 293 milhões de combinações possíveis desses 38 florais. Olha que doideira. Sim, eu sou encantada por cada um deles. Eu falo que a gente, quando começa a estudar, a gente estuda um, a gente fala, meu Deus, isso é para mim, isso é para o meu amigo, isso é pra... E a gente se reconhece ali, né? Fala tanto da gente com cada um dos florais, porque são emoções que a gente passa ao longo da vida em algum momento, né? Então, a gente tem esse suporte para positivar aquilo, né? É interessante que quando a gente faz essa conversa amorosa, a gente reconhece na dificuldade daquela emoção, mas a gente traz o positivo para a pessoa, né? Então, a gente reconhece o mimulus ali, né? Que é o medo de algo específico, mas a gente traz a coragem, né? Então, exatamente. a Mônica aí que está tomando, linda, falando que melhorou muito em um mês. Obrigada, Mônica. O floral dela também ficou maravilhoso. E é muito importante, eu acho, nessa época, já que a gente vai falar de alguns, o walnut, né? Que é um dos nossos queridos prediletos. E eu vi, acho que a Ana Maria falou aí dessa adaptação. É o floral que ajuda, né, a gente a passar pelas mudanças de fases, mudanças nossas, né? E mudanças, às vezes, de trabalho, mas principalmente agora, né? Que a gente precisa se adaptar a essa nova realidade. Eu acho maravilhoso a parte do Walnut que fala que no momento de transição, a nossa alma precisa estar inabalável na sua missão, no seu caminho. E o Walnut ele traz isso, ele traz essa proteção, né? É a proteção da energia que está ao redor, é a proteção ali das influências de família, de externas, às vezes com muitas notícias. Ele nos equilibra, ele traz a gente para o nosso lugar, a gente se sente segura. Né? Nesse momento, né? Se a pessoa ficar assistindo TV tempo todo e só vendo notícia, coisa ruim, ela vai ser muito influenciada. Então, por isso que o walnut é sensacional nesse momento. Se a pessoa está sentindo que ela está, né, ficando pior vendo as notícias, ela deve se afastar, né, e deve reforçar isso com o walnut. E ele vai ajudar nessa transição, né? Nesse momento de transição que a gente precisa. É uma transição planetária que nós estamos vivendo, né? Mais do que só... A gente precisa entender onde a gente está nisso tudo, né? A gente precisa que essa transição, que a gente consiga acompanhar o que é importante para a gente. Então, o Walnut traz esse discernimento, traz essa proteção mesmo. Eu falo que ele é o floral da proteção. Protege a individualidade, é isso mesmo. E tem tantos outros, e o rescue, né, também, né? O rescue é o que a gente tem que falar. O rescue é o mais conhecido, é o mais famoso, né? Dos florais. Muita gente, mesmo quem nunca fez uma consulta floral, mas já ouviu falar de rescue, muitos dentistas, eu que sou fono, né? Eu trabalho muito com dentista, às vezes tem o rescue para a hora da cirurgia ali, que ele, numa hora emergencial, ele é bom. O rescue, posso falar um pouquinho do rescue? Que ele é maravilhoso. É um composto floral que são 5 florais, né? 5 essências dentro do rescue. Ele já vem pronto, isso. Esse é o spray. Aí, esse é o spray. Esse que os dentistas usam muito para estancar o sangue em cirurgia, sabe?
Mas então, o floral, esse floral vai trazer equilíbrio e bem-estar. Então, ele é bom assim, se você vai se preparar para uma live, né? Tá lá, vamos fazer a live, eu tô meio nervosa, então você pode tomar o resto, vai fazer uma entrevista de emprego, você vai fazer uma cirurgia. Depois também, no pós-cirúrgico, depois que você fez a cirurgia para recuperar melhor, para se reequilibrar, você pode usar o resto. Então, o resto eu falo que ele é um coringa, né? Ou ele então é no bom momento de grave, né, Isa, que você não está conseguindo ver direito as coisas e ele aconteceu algo muito urgente, né? O Rescue salva mesmo. Conta um pouquinho da história do Rescue pra gente. Então, o Rescue, primeiro, que ele foi descobrindo aos poucos os florais, né, o Dr. Bach. Então, primeiro ele tinha só 3 essências, né? E depois que ele descobriu, e foi muito legal, porque assim, ele demorou uns 6 anos observando as pessoas, imagina o trabalho, fazendo vários escritos e observando, para descobrir as essências. E aí, depois que ele descobriu, são 38, ele descobriu 19, e aí montou o primeiro rescue, o primeiro composto, que ele viu um pescador que se afogou. Essa história é ótima. E foi lá e molhou a boca do pescador, que estava inconsciente, com o rescue, e todo mundo achou que ele não ia sobreviver, porque, né, ele se afogou muito tempo e tal, estava muito bravo o mar, e aí o pescador acordou assim, como se nada tivesse acontecido. E é isso, é um resgate mesmo, né, o rescue, é um resgate. Ele acordou e daí a pouco ele já estava fumando o cigarrinho dele e super tranquilo. E depois que ele descobriu os outros 19, o outro grupo, que ele descobriu através de observação interna, então ele passou por um processo muito profundo de autoconhecimento, que ele testou os florais, o segundo grupo, nele mesmo, né, que era uma preparação para ele morrer mesmo, né? Porque logo depois que ele descobriu, ele foi embora. E ele deixou tudo pronto, né, Isa? É importante falar que os florais até hoje, eles vêm assim, lá da Inglaterra, né? E eles são manipulados aqui na farmácia. Quando a gente passa uma receita, a pessoa recebe uma receita e manda para a farmácia e aí eles fazem, né, o floral para você, mas é com o que é feito até hoje. Com o floral original. A gente até não fala receita, a gente fala indicação, porque não é um remédio, né? Indicação floral. Mas eles fazem, eles pegam a farmácia, que é séria, né, Ana? Porque isso também tem que ser visto. Se não está dando resultado no paciente, a primeira coisa que a gente olha, se o paciente está tomando a frequência que a gente mandou. Mas a segunda coisa é se a farmácia é confiável, porque às vezes a farmácia está falando que está usando floral original para manipular e não está. Sim, né? Isso é muito importante. Então, uma coisa a gente sempre indica, né? As farmácias que a gente já conhece, que a gente foi lá, viu, conversou com os farmacêuticos e sabe que é sério, né? E tem um outro floral, Isa, que eu gostaria de lembrar dele, que é o Rockwater. Eu sou apaixonada com o Rockwater. Ele me ajudou muito, muito, muito. Né? Ele é o único floral que não é de flores, ele é de uma fonte sagrada, né? De uma nascente sagrada. E ele traz essa flexibilidade. Ele é para as pessoas que são muito perfeccionistas, rígidas, que às vezes não se permitem divertir muito, né? Você conhece alguém assim, gente, Rockwater é uma bênção na vida. Né? Ele traz essa flexibilidade, ele traz uma capacidade da gente se reconectar com a beleza da vida, com o florescer, né? A gente ter essa oportunidade de desfrutar a vida. Né? Ele consegue positivar, ele não vai tirar a sua responsabilidade. Você não vai virar um bom vivant da noite para o dia que não quer fazer mais nada de trabalho. Né? Não, fica mais leve, né? Ele vai te trazer a vida flexibilidade, né? Ele vai te mostrar onde você pode flexibilizar, onde você já fez o suficiente. Ele te traz essa sensação de satisfação, né? Com o seu trabalho, com a sua entrega. Ele é muito maravilhoso. O Rockwater, eu acho que é um floral que, assim, para quem se vê rígido, para quem se vê muito perfeccionista, né? Aquele perfeccionista de plantão, que por vezes se nega prazeres e alegrias, né?
em prol do trabalho, essas pessoas podem se beneficiar muito com Rockwater. A gente está vendo muito isso agora, que a gente está precisando de dar a cara a tapa, né? De fazer live, Então, o Rockwater é aquela pessoa que ela fala assim, eu não vou porque eu não tô perfeita, nossa, esse óculos tá ruim, eu ainda tô gaguejando, eu ainda tô... Então, assim, se a pessoa for esperar ela ficar perfeita para fazer a live, ela não vai fazer nunca, né, Ana? Nunca, gente. Nunca tem um momento perfeito com tudo perfeito, né? Isso não existe. Então, o Rockwater, ele ajuda a gente a ajustar isso dentro da gente, né? Quando a minha mestre me chamou para dar aula, você acha que eu achei que eu estava preparada? Ela falou assim, não, eu cansei de dar aula e tal, vou indicar o seu nome lá para coordenadora. Eu falei, eu? Pensei, e já há anos tomando floral e anos terapeuta floral, mas professora veio depois. Então, imagina, se eu fosse esperar eu estar perfeita para começar a ensinar, não ia acontecer, né? Então, o Rockwater é bem bacana. Tem um floral aí que uma aluna, quando eu postei lá, me pediu para falar, que é o Gorse. Adoro. Então, assim, a pessoa que está no estágio de Gorse, ela está numa total desesperança. Ela está assim, é como se, vamos supor, uma pessoa que recebeu o diagnóstico de Covid. Mas aquilo ela já acha que é uma sentença de morte. Né? Ela acha que não vai adiantar ela fazer nenhum tratamento, nem cloroquina, nem nada, vai adiantar para ela. Ela já entra numa angústia muito grande. Assim, ela desiste. Antes de tentar, ela já desistiu. Antes de tentar o tratamento, né? Qualquer tipo de tratamento. Então, agora a gente vê, a gente identifica, tem pessoas que já têm uma tendência mesmo a ser Gorse, né? Uhum. E aí, no momento desse que ela recebeu um diagnóstico de câncer ou a própria Covid, ela já entrega os pontos, né? Então, é como se fosse assim, o floral, ele vai trazer o que é o positivo que o Gorse vai trazer? A esperança, porque essa pessoa perdeu a esperança. Não é nem questão de fé, né? Ela pode até acreditar em Deus, mas ela está sem acreditar na vida mesmo, né? Na vida dela, na recuperação dela, ela desistiu de viver. E muitas vezes sem tentar nada. Às vezes, quando ela vai procurar a gente, o Gorse, no consultório, ela fala assim, eu acho que nem tem jeito, eu vim só porque meu marido, só porque minha esposa falou para eu tentar esse tratamento aqui, mas eu nem ia vir, porque no meu caso não tem jeito, eu tô de câncer mesmo e tal. Então, a pessoa ela já tá assim, ela tá em total desesperança, ela tá assim, descrente da vida, né? Ela desistiu mesmo de lutar pela vida. Ô, Isa, então, teve assim, alguém aqui que a Isabela Rezende está te perguntando se tem floral para trabalhar TDAH. E acho que é interessante porque, né, de novo, a gente volta boa pergunta. Você quer falar? Não, ela perguntou para você. Não, então, exatamente, é um sintoma, né? Então, a gente tem que ver o que está por trás, mas com certeza pode ajudar muito. Tem o Chestnut Bud, que é um floral que ajuda no aprendizado, né? Mas assim, a gente tem que ver por que já tem esse diagnóstico aí, né? Da medicina tradicional. Mas a gente tem que ver o que está por trás desse distúrbio, déficit de atenção dessa pessoa, né? Então, será que ele está ali para aprender e está no mundo da lua? Aí vai ser um floral. Pode ser o clematis. E pode não ser o Chestnut Bud. O clematis também é um floral tão importante, né, Isa? Clematis Entendeu? Porque às vezes você vai falar assim, floral do aprendizado, por isso que não é receita de bolo. Aí você vai lá e dá o Chestnut Bud para ele. Aí não faz efeito. Porque não é essa a questão dele. Às vezes ele tá... E às vezes ele é muito carente. Isso acontece muito. Assim, eu que trabalho com criança também. Os pais não estão dando atenção, né? E às vezes ele só está precisando de uma atenção, de um carinho. Então pode ser um chicore. Então, assim, são inúmeras possibilidades por trás do déficit de atenção. Pode ter passado algum trauma recente, né? E ainda está precisando ali de um Stauber-Delehen ou alguma coisa assim que... são muitas emoções mesmo. E eu acho interessante que quando criança começa, quando eu atendo alguma criança, geralmente os adultos começam a tomar.
Porque a criança é muito Não, conectada, é ou ao pai ou à mãe. essencial. Essencial. É essencial, Eu tenho, eu acho. um parênteses aqui. Para pets. Gente, eu já atendi Ai, é tantos maravilhoso. pets. E eles reagem muito bem, porque o floral não tem efeito placebo. Eu vejo aqui em casa, minha cachorrinha de 16 anos toma, Pituzinha. E o tanto, assim, ela lambia a patinha, sabe? Todas, assim, algumas coisas que foram melhorando, que eu já tinha tentado com várias coisas, eu fui entendendo qual que era a emoção dela, né? Agora que ela tá passando, precisando muito do Olive para se recuperar também, né? Então, Walnut nessa adaptação nela agora, com um probleminha no coração. Então, assim, os pets, outro dia, tem de uma pessoa que a cachorrinha dela tá fazendo muito xixi na sala. Sendo que elas moram numa casa maravilhosa e ela sempre saía e fazia no lugar dela e começou a fazer na casa. Quando a gente foi ver, sabe, tinha muito a questão de ter sido a emoção que ela estava querendo chamar atenção. Muita Exatamente. atenção, porque ela Aí, tinha se sido você a principal passasse, pessoa dela, teve que sair por causa desse momento de coronavírus, teve que aí, sair se da você casa. passasse o Chestnut Butt, que é o do aprendizado, ele fala, ela não está fazendo no lugar para passar. Não daria certo, né? Exatamente. Então, aí Eu você tem que também passo com os entender. meus gatinhos. E Pois você é. falou do Star. O Star foi muito importante aqui em casa para a Nina, a minha gata, porque quando ela chegou, eu adotei, né? E a moça lá do lar de adoção falou que ela tinha caído do telhado. Então, além do trauma físico, né? O Star of Bethlehem, ele trata também não só o trauma físico, como o trauma emocional. Então, eu passei o Star para a Nina, eu achei que fez toda a diferença, assim, ela vivia meio recuadinha, meio arrediazinha, assim, e era muito carente ao mesmo tempo. Então, ela tomou o Chicory e ela tomou o Star. Agora, eu até parei de dar o Star, porque já está resolvida essa parte. Mas é muito importante. Os pets respondem assim. E, aliás, a gente fala que os animais são a prova de que os florais não são um placebo. Exatamente. Né? Porque eles não estão sendo influenciados de forma nenhuma e você vê a mudança do comportamento. Isso, essa mudança é tão grande que eu já tive pessoas que vieram pelos pets, aí depois a criança começou a tomar, aí depois a família inteira estava tomando. É muito fantástico, é muito maravilhoso, porque a gente vê que, assim, quem começa a tomar, as pessoas ao redor vão notando, né? As pessoas vão percebendo a mudança que aquilo traz. E como a vibração, quanto mais pessoas tomarem, né? Mais isso todo é mundo energia vital, né? Exatamente. Não, eu trato direto. Eu não sei se meus clientes estão aí, mas eu tenho uma família que eu trato todo mundo da família e geralmente se a pessoa não desiste no primeiro frasco, é isso que acontece. Porque não adianta, muitas vezes não adianta a gente começou a tomar floral, né? Aí eu ficar para o meu marido, toma floral, toma floral. É muito melhor a gente mostrar pela mudança de comportamento, pelo que aconteceu com a gente. É muito mais verdadeiro, você não precisa falar nada. Só com a sua mudança, o seu marido, o seu filho vão falar, ué, gente, mas não é que esse negócio funciona mesmo? Eu vou tomar esse negócio. E com os animais, então, e bebês, crianças pequenas também, como não tem tanta resistência quanto os adultos, a gente vê também o resultado bem mais rápido, né, Ana? Nossa, muito. É muito. É porque eles estão abertos, né? Eles não têm nada que os bloqueiam de mudar. Eles só querem o melhor para eles e para todo mundo. Então, eles não têm nada que os impeça. Então, eles simplesmente absorvem, positivam aquilo e pronto. Não, e o melhor de tudo é que a gente pode fazer consulta online, né? Exatamente. Nesse momento. Esse é outro ponto muito importante que eu já fazia antes consultas online e agora as consultas online continuam da mesma maneira, porque a gente vê a pessoa, a gente conversa sobre as emoções, no final a gente, né, faz a indicação ali, envia para a pessoa pelo WhatsApp mesmo, ela já envia para a farmácia. Então, assim, não tem nada que impeça esse processo. Você é mais avançada que eu nessa coisa, né, Ana? Eu só comecei a fazer as consultas na quarentena. Mas, assim, foi muito legal, sabe? Uma coisa que aconteceu comigo, que eu quero compartilhar, assim. Eu acho que muitas pessoas têm preconceito com online.
seja curso, seja atendimento. E eu acho que eu tinha um pouco, por isso que eu não tinha feito, né? Inclusive antes, Sim. porque eu tinha, não, melhor presencial. Mas imagino tanto de gente que eu consegui alcançar em todos os lugares do Brasil, porque eu faço consulta online. Então, eu consigo ajudar muito mais pessoas. Então, isso é uma bobagem na nossa cabeça, né? E as aulas também, o curso de florais de Bach que eu estou dando online, eu dei um curso já e fiquei encantada, assim, não deixou a desejar nada. Os alunos aprenderam, saíram sabendo da mesma forma que o curso presencial. Né? O reiki também, né, Ana? O reiki à distância, a gente tem mandado muito reiki à Maravilhoso. distância. É. E funciona, gente, porque isso é energia, né? Então, eu Acho que acabei é com o um meu dos preconceito do aprendizados, né? online. É. Acho que quem tinha qualquer dificuldade de fazer qualquer coisa online, a gente teve tempo suficiente e É, vontade e ou necessidade de experimentar e viu que funcionava igual, né? Que às vezes, é, dependendo do que for, é até melhor, porque você não precisa se até locomover, mais. né? Você não As, precisa. as, as suas pacientes devem falar também, igual as minhas, né? Fala assim, Isa, parece que você estava aqui, eu te senti aqui na minha casa. Eu falei, pois é. No reiki Então, é impressionante, né? E é, pessoas que às vezes nunca tinham experimentado, porque eu já trabalhava online, né? Quando a pessoa vinha e fazia, por exemplo, um pacote de reiki e as pessoas viajavam, então elas já, durante aquele pacote, para não perder o tratamento semanal, durante a viagem delas, eu continuava aplicando onde quer que elas estivessem. Eu já pois é. atendi pessoas na França, na Inglaterra. Então, assim, a gente vê que aquilo ali funciona demais. E a pessoa fala, parece que você estava aqui do meu lado, né? É. Então, é muito Você maravilhoso. vê, eu boba só comecei agora, tá vendo? Mas Perdi olha, tempo demais. mas agora tem muito tempo, né? E eu Sim, acho que foi o despertar de todo mundo para a parte online, né? Eu acho que foi. tanto o nosso como terapeutas que podemos levar o nosso melhor agora também online, então a gente consegue abranger muito mais pessoas, né? Levar tudo Com que a certeza. gente veio trazer, né? De coração da Não, nossa alma. e legal que assim, eu tinha um preconceito também, tipo assim, eu trabalho com energia, com coisa assim, e a internet é uma energia ruim, não tem nada disso, depende de quem você segue, do que você vai se nutrir, né? A gente tem que ter essa consciência, o que que nutre a gente e o que que drena a nossa energia. Então, se Exatamente. você Ela é só neutra, seguir né? pessoas que te acrescentam, né? Começar a ver os vídeos YouTube que te acrescenta, né? Parar de nesse site fofoca, coisa que te drena, Covid, você vai se nutrir daquilo, né? É lógico que o tempo de eletrônico a gente tem que prestar atenção, porque realmente drena de qualquer forma, mesmo um conteúdo bom, né? Mas é muito isso. Eu dei uma limpeza assim no meu Instagram e senti muita diferença daquilo que tá só me nutrindo, sabe? Tudo que tá ali é coisa que me acrescenta, que me nutre. Então, pronto, aí a gente para de sentir esse desgaste tão grande, já que a gente vai ter que resolver muita coisa da nossa vida online agora, que seja, né, coisas que elevam a gente, como os florais, Vamos o florais, as rei, terapias. E eles são muito complementares, né, Isa? Até para quem quiser são. depois, pode pedir o link de uma entrevista que eu dei com a Isa, né, Em Confidência. E a gente fala muito disso, o tanto que é complementar as terapias. O tanto que esse despertar, que a gente falou um pouquinho no início, né, da live, para quem chegou aí depois, o tanto que eles não interferem em nenhum medicamento, em nenhum outro tipo de tratamento, eles só ajudam, né? Eu acho que isso é muito importante trazer, Tem muita porque gente também que tem dúvida se grávida pode usar, né, Ana? Uma coisa que eu acho que é importante a gente falar que pode, não tem bebê... problema nenhum. Criança, bebê, grávida, cachorro. Ah, planta, né, também? Nas Gente, plantinhas. quem Já acompanha esqueceu. meus feeds vai ver que geralmente eu vou colocando minhas plantas, as que estão nascendo, as flores, o que eu planto, o que dá aqui. Eu já plantei até abacate e eu fui postando como que o abacate surgiu lindo. Então, assim, com plantas, eu sou a louca das plantas também, né? Tem lá os produtos do Sentir, para quem não conhece, que são os Maravilhoso, harmonizadores. maravilhoso.
Então, eu que planto, eu que colho, eu que curto, né? E fazem harmonizadores tanto pessoais quanto para o ambiente. Então, eu já vi minhas plantas assim se transformarem com os florais, né? Uma época que às vezes está mais difícil, às vezes se dá algum bichinho, né? O crab apple é muito bom para planta, o Crab raspberry apple. também. É. Eu não sou tão das plantas, eu sou mais da essência, da- das essências florais. Eu não sou muito de cuidar. Meu marido até reclamava no início do namoro que me dava flor e eu deixava morrer. Mas cada um, né, gente? Cada um é cada um. Então, eu gosto do que está por trás ali, ó. O doutor Bá já trouxe o negócio pronto, né? Então, bom Exatamente, é demais. muita gratidão, né? Porque ele foi deixando e ele Muita. deixou pronto, ele deixou uma equipe pronta, ele já deixou, né? Como que foi tão perfeito assim, né? Foi tão harmonioso tudo que ele trouxe que até hoje as pessoas continuam fazendo da mesma forma, Da mesma forma. né? Por Isso é uma isso que coisa é importante reconhecido também. como tratamento, né? É É, importante falar isso. pela Organização Mundial de Saúde, né, já é aceita, o reiki também, outras terapias, mas eu acho legal isso que o floral de bar foi a primeira, eu não trabalho com outros florais, né, assim, eu acredito que deva até funcionar, mas eu sou encantada, primeiro que foi o primeiro que surgiu, o primeiro sistema, né, tem Aham. mais de 80 anos, existem mais de 60 países, e segundo que, assim, a gente sabe da rigidez dos ingleses para a extração dessa energia vital, né? Porque, assim, os outros florais eu não sei falar, não tô, né? Eu não conheço, então não posso nem falar mal, nem bem. Mas o floral de bar, a gente tem certeza da procedência, né? É Então, é uma interessante coisa assim você difícil falar para aprender. da rigidez, né, dos ingleses do Reino Unido inteiro como um todo assim para tudo que eles produzem, mas o tanto que eles são abertos às terapias alternativas, né? Não é à toa que Sim, surgiu lá, né? O tanto que assim que eles exatamente. abraçam. Então, durante esses 10 anos que eu morei na Inglaterra, em várias fases da minha vida, o floral estava muito próximo, né? Ele era uma terapia confiável, que as pessoas conheciam. E isso era maravilhoso. Isso aí. Será que alguém tem alguma dúvida, mais alguma dúvida, Ana? Você que está acompanhando aí as. Ó, a Bia, aqui, a Albene, disse que já usou floral, feito pela Isa, que ajudou muito. Eterna gratidão. Deixa eu ver o que mais aqui. A Milene também falou que você ajudou muito a viver essa experiência maravilhosa. Ai, gente, Eu tanta falo, gente gente, não querida tem aqui, tanto jeito. coração, tanta mensagem Floral dá boa. certo. É A isso mesmo, Mônica floral é isso. aqui falando que a Pitu é evoluída, porque ela toma bastante floral. A Pi. É Ah, mesmo. muito bom. Eles também evoluem, os bichinhos. A Nina medita comigo. Quase todo dia ela fica lá no meu colo meditando. Gente, eu faço reiki, a Pitu apaga. Ela pode estar do jeito que ela A tiver. Nina também. É lindo demais, né? É maravilhoso. E ó, a Creunice aqui também falando que os florais têm ajudado muito toda a família. Muito nesse momento conturbado. Gratidão por ter conhecido os florais de bar. Ah, ela é uma fofa. Ela é. Ô, turma boa, né, Isa? Foi muito boa essa turma. Florence também agradecendo, falando que foi ótimo, obrigada. Ah, teve alguém aqui, Ana Maria, pediu para falar um pouquinho mais sobre o estar com mimos e o walnut para agora. Então, o star é esse floral dos choques, né? Assim, dos choques emocionais. Então, você teve algum trauma Calma, e tudo é interessante tomar. Às vezes a pessoa ficou, sei lá, alguém da família tá com Covid e ficou muito chocada com aquilo, ela mesma, né? Ela mesma recebeu o diagnóstico e ficou. Então, o STAR, ele é bom para esses momentos, né? O resto, ela perguntou do rescue. Não, ela perguntou do estar, do mimulus e o walnut.
Ah, o Mimos e o Walnut, gente, devia ter lá no filtro. Põe no filtro da família, porque o Walnut é o que a Ana falou, né? Não sei se ela perguntou antes de você explicar, mas você explicou muito bem. Esse momento de transição que a gente está vivendo, né? E assim, o Walnut, vou falar uma outra questão que é fora disso. Aquela pessoa é bom tanto para o terapeuta, quanto aquela pessoa que ela sente que ela é muito influenciada, né? Assim, ela vai no ambiente, ela tá bem, de repente ela sentiu que a energia dela foi embora. Então eu brinco que é a esponjinha, né? Ela captou aquilo ali e foi embora. De repente ela vai para o ambiente, ela se sente mal. Então o Walnut, ele protege a individualidade, né? Então é muito importante. Então aquele terapeuta, por exemplo, que ele vai... É lógico, energeticamente, né? A gente No se lugar, emociona. Isa, borrifar no lugar do Exatamente. Walnut. No lugar, isso que eu falo, eu borrifo lá no consultório, porque a gente escuta, né, dores de todo o dia inteiro, dores de todas as pessoas que vão lá e tudo. Então, muitas vezes, às vezes a gente tem um paciente que a gente tem aquele carinho assim, se a gente ficar influenciado, né, se a gente sentir que a gente ficou mal, o Walnut é bom para o terapeuta também, para assim, não é que a gente não vai ligar, mas para a gente ficar bem, porque como é que a gente vai ajudar se a gente estiver mal, né? Não Então, vai a gente mudar a tem que gente, né? proteger. De novo, né? Porque a gente já falou várias vezes, não vai mudar a sua essência. Ele vai positivar onde você estiver negativado, né? Isso. E assim, o Mimulus foi um floral muito essencial para mim, assim. Quando eu falo que eu sou tímida, as pessoas não acreditam. Mas eu sou tímida. Só que agora eu sou uma cheguei até a tímida fazer teatro para positiva. perder a timidez, Isa. Nossa, o teatro não é comigo, não. Mas assim, eu era daquelas assim que tinha muita vergonha de me expor. O Mimos, ele é tanto para situações de medo, e eu falo que assim, a timidez nada mais é do que o medo de se expor, né? Então, por isso o Mimos foi tão importante para mim. E eu fui virar professora, gente, eu sendo... Isa, deu um delay aí um pouquinho. Deixa eu ver se vai voltar. Oi, Isa, deu um delayzinho aí. Voltou? Deu. Voltou. E um outro floral, Isa, não sei se você chegou a acabar de falar. Falei do Mimos. Né? Que o Mimulus, tanto para o medo, quanto para esse medo de se expressar, que é a timidez. Né? E eu acho que ele com o Walnut, eles fazem um casamento muito perfeito ali, porque o Mimulus, ele vai te dar essa coragem e o Walnut te tira a influência que outras pessoas poderiam trazer, né? É coragem de ser, coragem de ser você mesmo, quem você é. Isso é importantíssimo. Né? Os dois se complementam muito nesse momento também, né? Pra gente... E aí, um outro que eu lembrei que é importante também é o mustard, né? O mustard, ele, às vezes a pessoa tem alguns momentos de uma tristeza que vem e que passa, né? Às vezes até hormonal, e ele resolve isso. Às vezes a gente fica, não, mas por que hoje eu tô triste? O que aconteceu? E às vezes uma coisa passageira, às vezes no seu próprio organismo, e o mustard é maravilhoso, né? Qual que não é? Não é? Sou apaixonada com todos. Daria pra gente fazer 10 lives sobre isso. Exatamente. Só sobre cada um deles. Aí o curso, gente, tem curso online, depois vocês entram lá. Deu? Tá escutando? Tem curso online de florais de bar nível 1. Não tem nenhum tipo de pré-requisito, então eu falo que a pessoa pode fazer, mesmo se ela não quiser se tornar uma terapeuta, só para ela tomar, para ela saber se indicar as pessoas da família, né? Então vai ser agora no próximo final de semana. Quem quiser, corre lá, porque aí vai ser muito legal ter vocês lá. O curso é maravilhoso, super recomendo. A Isa é uma professora, assim, quem já gosta do assunto vai se apaixonar, porque vem de uma pessoa que tem muito amor pelo assunto, que é encantada, né,
Eu falo que a gente que vive encantado com os florais, a gente passa isso, as pessoas percebem, né, Isa, que a gente acredita, a gente viveu isso na nossa vida. Então a gente é tão grata por essa É, transformação que a gente quer levar isso para as outras pessoas. com certeza. Eu falo que o Ivan é sortudo demais, porque o meu crush é o Dr. Bar. Pensa. Eu falo que ele é meu crush, eu sou apaixonada. É É apaixonante mesmo. apaixonante, né? É isso, gente. A gente vai salvar a live, vai ficar aqui disponível para vocês, né? Tem mais alguma coisa, Isa, que você gostaria de complementar? Ah, eu acho que foi tudo. Isso mesmo. A gente faz outra depois. Com certeza. E quem tiver alguma pergunta, gente, pode mandar para a gente por mensagem, né? Pelo direct. E que a gente responde. Se tiver alguma dúvida, se quiser saber mais informações, só entrar em contato. Ou comigo ou com a Isso Isa. mesmo. Isso aí. Gratidão pelo convite. Eu que agradeço, agradeço a todos que participaram, que mandaram várias mensagens maravilhosas. Desculpa se teve alguma mensagem que eu não consegui ler, né, na hora que a gente estava falando, mas foi muito, muito maravilhosa a presença de vocês aqui, de cada um, muitas pessoas queridas, minha mãe linda aí acompanhando, né? A minha também, mãe. Mônix, todo mundo. Gratidão, gente. Beijo, beijo. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.